Então, nesse sermão de encerramento, eu queria ler com os irmãos o texto de João, capítulo 20, versículos 24 até o 29. João, Evangelho segundo João, capítulo de número 20, os versículos de João 24 até o 29. O texto vai nos dizer o seguinte: um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser meus dedos nelas, e minha mão na marca ao seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Pai seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Oremos. Pai bendito e bondoso, nós queremos render graças ao teu santo nome nessa noite mais uma vez. E agora, Pai, agradecer pela porção da palavra linda. Queremos rogar ao Senhor no nome santo de Jesus, que a tua fidelidade, Senhor, a fidelidade do Senhor que se manifesta através da tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações. Pai, no nome santo e bendito de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui nessa noite, rendendo graças, mas também, Senhor, ser edificados pela tua palavra. Fica conosco, Deus. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Nessa noite há um tema. Apesar de ser uma pregação expositiva, há um tema. E o tema sugerido é: quando o encontro transforma a dúvida em adoração. Oi? Quando o encontro transforma a dúvida em adoração. E essa ideia da temática é simplesmente, nós vamos perceber aqui, é falar sobre o verdadeiro encontro com Cristo. Eu não sei se você nessa noite já se lembra do dia que você teve um encontro genuíno com Jesus, quando Jesus de fato abriu os seus olhos espirituais, tocou nas chagas do seu coração e do seu corpo e ali ministrou vida. Quando naquele dia em você se manifestou o ministério da reconciliação. Era uma das coisas que eu falava lá em Aracaju no domingo passado. A única palavra que a igreja tem poder para dizer assim: eu profetizo, é o ministério da reconciliação. É a única palavra que a igreja tem poder para profetizar, é o poder da reconciliação. Nós somos chamados para isso. Mas esse verdadeiro encontro com Cristo ressurreto não elimina todas as nossas perguntas. Você já se encontrou com Jesus, você teve um encontro genuíno com Ele, mas você continua tendo dúvidas. Você continua enxergando ainda algumas coisas em você, nós continuamos enxergando algumas coisas em nós que nos afastam da verdade que nós tanto buscamos crer, ou que muitas vezes nos fazem duvidar da salvação que é em nós. Isso é normal. Esse verdadeiro encontro com Cristo, o Cristo ressurreto, deve também nos fazer dissipar toda a nossa incredulidade, porque Deus ele não espera que nós sejamos seres autônomos na sua presença. Deus ele espera que nós dependamos dele. Depender de Deus é não ser autônomo na sua presença. É entender que a fidelidade dele é quem nos faz perseverar. Então, encontrar com Cristo, explicando a proposição do esboço, encontrar com Cristo nos leva a uma situação em que toda a nossa incredulidade é dissipada. E esse verdadeiro encontro com Cristo, então, é nos levado a um abandono das exigências das provas
de que Cristo de fato é o Senhor, de que Cristo de fato morreu e ressuscitou, para uma confiança absoluta no Senhor. Ou seja, a proposição em texto corrido ficou da seguinte maneira: o verdadeiro encontro com o Cristo ressurreto não elimina todas as nossas perguntas, mas dissipa toda a nossa incredulidade, conduzindo-nos da exigência de provas à confiança absoluta no Senhor. Veja que esse encontro genuíno com o Cristo ressurreto, que nos faz entender, então, essa esperança ressurgida, esse processo que acontece em nossas vidas, vai nos fazer também abandonar a ideia da busca constante por sinais e evidências externas que nos façam ter certeza daquilo que Deus tem feito. Algumas pessoas se afastam da comunhão porque param de sentir o arrepio. Algumas pessoas se afastam da comunhão porque pensam que comunhão é estar sempre 100% bem com todos que estão ao seu redor. E isso é um problema. E nós vamos ver na experiência de Tomé que essa ausência da comunhão levou ele à incredulidade. A ausência da comunhão levou Tomé ao estágio de incredulidade. Ao longo da série Religare, nós vimos pessoas totalmente diferentes. Nós vimos o Pedro. O Pedro que largou tudo, abandonou a rede cheia. Nós vimos o Pedro que trabalhou a noite inteira, não conseguiu nada, e com uma simples palavra de Jesus, Pedro viu aquilo que tiraria ele do sufoco acontecer, e mesmo assim não tomou isso por valioso, antes jogou fora e seguiu a Jesus Cristo. Nós vimos o Nicodemos, um fariseu, que naquele primeiro encontro com Cristo tem medo de se expor, tem medo de entregar sua vida a Jesus, mas no decorrer da história nós vemos depois Nicodemos sendo uma das peças principais para remover o corpo de Cristo ali da cruz, crendo ali. Alguns estudiosos vão dizer que ele segue a fé, ele abandona o caminho do farisaísmo. Nós vimos a mulher samaritana, que mesmo sendo relegada pelo seu povo, ao ter um encontro com o Cordeiro ressurreto, com o Cristo ressurreto, com o Cristo que estava ali na frente dela, ela passa agora a ter um outro comportamento. Nós vimos também Zaqueu, que de ladrão passou a ser aquele que restaurou as coisas. Vimos o ladrão na cruz. Nós vimos tantas pessoas também que eu não vou listar aqui, mas que se você for relembrar na sua memória, nos últimos sermões, você vai perceber tantas coisas que aconteceram. Todas essas pessoas, elas chegaram a Jesus por um caminho, ou por caminhos diferentes. Ou Jesus chegou até elas. Mas todas essas pessoas, tendo encontrado Jesus, é o caso de Paulo, por exemplo, que Jesus foi até ele, Pedro, que Jesus foi até ele, o Zaqueu, que buscou ser visto por Jesus, todas essas pessoas saíram de alguma forma diferente depois de encontrarem Jesus Cristo. Então nessa noite nós vamos pensar um pouquinho, porque agora chegando a esse último encontro, pensando um pouco sobre o Religare, talvez esse personagem, o personagem Tomé, represente, seja o que mais nos espelha, seja o que mais nos represente nos dias de hoje. Pessoas que vivem uma proximidade com Cristo, mas que manifestam uma incredulidade na forma como se relacionam com a palavra, com a igreja, com a sua fé e com os demais. Tomé não é um rebelde. Ele não é um rebelde convicto. O que é que está acontecendo aqui? Morre o Senhor Jesus Cristo na cruz. Os apóstolos ficam todos apavorados, porque eles fugiram. Todos eles fugiram, se esconderam. E aí, na leitura do texto, vai perceber que estão alguns ali reunidos. Quem é que não está ali? Tomé não está no primeiro momento. Quem é que não está ali também e que é encontrado depois ali no caminho de Emaús? Alguns vão sugerir que é o Simão Zelote, né? Simão Zelote. E aí esses que não estão ali, eles estão tendo a oportunidade de encontrar Jesus. Simão Zelote encontrou Jesus no caminho, e mesmo ouvindo a voz de Jesus, não reconheceu quem era Jesus, sentou na mesa com Jesus, comeu com Jesus, ouviu Jesus falar, ressurreto, e não reconheceu Jesus. Só entendeu que era Jesus quando Jesus sumiu da presença dele e daquele que o acompanhava. Então quem é Tomé?
Tomé é um discípulo ferido. David, como assim ferido? Jesus feriu Tomé? Não foi Jesus que feriu Tomé. Quem feriu Tomé foram as expectativas do próprio Tomé. Talvez Tomé não fosse aquele que falava, que ficava lá no pé das orelhas de Jesus. Será agora, Senhor, que você restaurará o reino a Israel? Talvez não fosse ele, mas era o que ele esperava. Então as expectativas de Tomé foram feridas. E aí eu queria perguntar a você, quantas das suas expectativas, desde quando você começou a caminhar com Jesus, foram feridas? Quantas das suas expectativas, quantas das suas intenções foram feridas? Quantos planos feitos para o Senhor foram frustrados? E aí hoje, resposta do que nós conversamos ontem, né? Nós entendemos a partir de Provérbios que é da natureza humana fazer plano, mas a hora certa, quem define é o Senhor, o propósito do Senhor permanece. Veja então que Tomé viu o Mestre. Quantos viram Jesus? Quantos tocaram em Jesus aqui? Ninguém. Nenhum de nós tocou Jesus. Tomé viu. Tomé caminhou. Tomé comeu junto. Tomé bebeu junto. Tomé se animou e chorou junto. Tomé agora estava ferido. Ele viu o Mestre morrer. Ele viu seus sonhos serem sepultados. Quando Cristo é sepultado. Quando houve o testemunho dos amigos, Tomé agora pega e diz assim, ele ouviu, vimos o Senhor. Aquilo soa para ele como algo que era uma fantasia cruel, algo que eles estavam ali arquitetando, planejando para suprimir as suas dores. E aí é onde Tomé, ele manifesta o que muitas vezes nós somos. Quantos de nós vivemos dessa forma como Tomé viveu aquele momento? Crendo, decepcionando, sendo feridos e depois já não conseguindo mais acreditar, nem em Cristo, nem na igreja, nem em ninguém mais. Quantos de nós, muitas vezes, nos movemos desse jeito? É exatamente aqui, nesse momento que Tomé está, no luto, na dúvida, na incerteza, que Jesus vem e se revela novamente para Tomé. E ele se revela não porque ele queria dar uma lição somente em Tomé, ele se revela porque Cristo não apenas ele encontra pecadores, mas ele consola os corações feridos e principalmente os corações feridos e decepcionados de seus discípulos. Você está com o coração ferido, você tem um coração ferido, você é decepcionado por alguma coisa, o Senhor Jesus Cristo, a partir do poder do seu Espírito Santo, quer tocar no seu coração. Agora, nós precisamos ver algumas coisas que acontecem a partir do exemplo de Tomé. Primeiro, aonde surgiu a dúvida de Tomé? Foi no meio do corpo de Cristo? Não. Por quê? Porque Tomé estava afastado do corpo. Tomé não estava em meio da igreja. Tomé estava fora do corpo de Deus. Tomé não estava ali naquele lugar onde os discípulos estavam reunidos aguardando que o Cristo se manifestasse. Tomé decepcionado sai pelo mundo. O texto no versículo 24 vai dizer isso, veja. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Veja, a dúvida floresce no isolamento. É quando uma pessoa se isola que as dúvidas começam a aparecer. É quando você se isola no seu relacionamento marital, quando você se isola de questionar, de falar, de dizer o que está sentindo, é quando as dúvidas começam a aparecer. Da mesma coisa no relacionamento com a igreja, quando a gente se isola no nosso relacionamento da comunhão, que as dúvidas começam a aparecer. É quando a gente se isola da nossa relação com a palavra, por meio da oração, por meio da leitura, que as dúvidas começam a aparecer. A ausência de Tomé não era apenas geográfica, ela era uma ausência espiritual. Muitas vezes nós estamos perante o Senhor, em oração, em leitura bíblica, na igreja, mas ausentes espiritualmente. Estamos presentes geograficamente, mas ausentes espiritualmente. Isso é uma falha que nós podemos acometer.
Muitas vezes nós estamos no lugar da presença do Senhor, mas estamos ausentes espiritualmente falando. Ou seja, Tomé estava vivendo esse lugar agora. O sofrimento dele por ter seus planos, seus sonhos, agora ali cancelados, levaram ele ao sofrimento. E esse sofrimento costurou na própria carne dele o isolamento, alimentando a incredulidade. Lembrando que a incredulidade, meu irmão, é um pecado imperdoável. Incredulidade é o único pecado que não tem perdão. Se você não crê em Jesus de verdade, se você duvidar de Jesus Cristo, você duvida da obra do Espírito Santo, você duvida da obra do Espírito Santo, peca com o Espírito Santo, incredulidade, blasfema com o Espírito Santo, um pecado que não tem perdão, condenação eterna. Bom. Veja então, como é que Tomé é incrédulo? Ele manifesta a incredulidade. Você quer saber o que é incredulidade? Olhe para o comportamento de Tomé. A fé não é um exercício solitário. Tomé estava querendo viver a fé de forma solitária. Meu irmão, entenda uma coisa. Brasa, eu vou usar uma massa, os caras vão usar. Brasa fora da fogueira apaga. Aí o outro vai para o Brasil perdido, para a resenha. A fé não é um exercício solitário, a fé é um exercício de comunhão. A galera confunde as coisas. Salvação é individual e intransferível. Agora, fé é algo que é exercido na comunhão. E eu vou ouvir aonde? Na comunhão. Que comunhão é essa? Com o povo de Deus. Veja, então, o que é que acontece? Essa fé, ela precisa de proteção. E a proteção da incredulidade é a comunhão. Quando nos retiramos do povo de Deus, deixamos de ouvir o testemunho da ressurreição que nos sustenta. Qual é o testemunho da ressurreição? Sabe qual é o testemunho maior da ressurreição hoje? É você estar sentado aqui junto. Esse é o maior testemunho da ressurreição. Porque se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, seria impossível a igreja existir. Porque a igreja é um milagre que existe por base da fundação de Cristo Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado. Veja, o inimigo usa o nosso isolamento, o seu isolamento, o meu isolamento, para transformar a nossa dor em desespero. E deixa eu dizer um negócio para você, não é só o isolamento total não que o inimigo usa. O inimigo usa inclusive o isolamento espiritual que esconde o pecado. O inimigo usa aquele momento que você foge dos olhos, que você foge das vigilâncias que tem ao seu redor para cometer os seus pecados de estimação. O inimigo usa. E ele usa porque ele sabe o que ele pode fazer com isso. Vejamos o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 24 e versículo número 25. Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. O texto nos diz o seguinte, 10, 24 e 25. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora, que o dia está próximo. Ainda Eclesiastes capítulo de número 4, versículos 9 e 12. Eclesiastes capítulo de número 4. Eclesiastes, depois de Provérbios, capítulo de número 4, antes do Cântico dos Cânticos, versículos 9, 10, 11, 12, o texto diz o seguinte: é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se.
Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. A analogia do cordão de três dobras. Eclesiastes 4, o 12, a analogia do cordão de 3 dobras. Você, sua esposa e Deus. O cordão de 3 dobras. Você, seu irmão e Deus. A coligerância da fé. A luta do pecado. O seu pecado é o meu pecado e juntos nós lutamos contra ele. Veja, portanto, então que essa dúvida floresce no isolamento. Portanto, nós não fomos criados para o isolamento. Nós fomos criados para viver longe da dúvida. E a dúvida, ser dúbio, não é o pior de tudo. O pior de tudo é permanecer por querer na dubiedade. A graça que busca o povo dúbio. Veja, versículos 26 e 27 vão nos falar que 8 dias depois daquele momento em que Tomé diz: eu só acredito se eu ver, se eu tocar, se eu colocar a mão do lado dele. Jesus não ignora o que Tomé falou naquele momento. Jesus vai, ele conhece cada palavra que Tomé disse. Ele conhece cada dúvida, ele conhece cada exigência que Tomé fez, que proferiu, tanto em público quanto em privado. E o convite de Jesus para Tomé: ponha seu dedo aqui, ponha sua mão aqui. Não é um ato de desafio. Jesus não está desafiando Tomé. Jesus está sendo condescendente. Jesus está olhando para Tomé e tendo condescendência de Tomé. A graça encontra Tomé exatamente onde ele duvida na fé. A graça leva ele de uma incredulidade tácita para uma fé transformadora. Cristo não abandona quem luta sinceramente para crer. Quem luta para crer, quem luta para continuar na fé, Cristo não abandona. Nós podemos ver Isaías 42:3, Salmo 103, 13 e 14. Por que tudo isso acontece? Porque o encontro que Jesus tem com Tomé transforma a dúvida, a incredulidade em adoração. Ou seja, não é um problema ter dúvida, não é um problema viver um momento de incredulidade. O problema é permanecer nisso quando Cristo se manifesta a nós. Não é problema duvidar de algo, não é problema ter uma incerteza. O problema é permanecer preso a essa dúvida, a essa incredulidade. Veja, quando Tomé tem um encontro com Jesus, que Jesus convida ele, e ele vai lá e coloca o dedo na mão, no buraco dos cravos. Quando ele vai lá e coloca a mão do lado de Jesus, Tomé expressa uma das frases mais marcantes, ou uma das frases mais teológicas e profundas de toda a adoração presente no Novo Testamento, tirando Apocalipse. Vamos falar do Evangelho. Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Versículo 28. O que é que diz o versículo 28? Capítulo 20, versículo 28. Vai nos dizer: meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Essa, como eu disse, é a declaração cristológica mais profunda de todo o Evangelho. Porque ela não somente afirma o Senhor Jesus como quem Ele é, o Kyrios. Lembra do Kyrios? Lá no passado. Tomé olha para ele e diz, não vou falar tudo, né? Meu Kyrios, meu Senhor, colocando sobre ele um status de poder, de domínio. Meu Senhor e meu Deus.
Ele afirma, portanto, naquele momento que Jesus de fato é Deus. Entendendo o que o próprio João começa no capítulo número 1. Veja, João começa o capítulo número 1 falando, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E nesse exato momento, Tomé agora está reafirmando, meu Senhor e meu Deus. Veja, essa afirmação não apenas constata que Jesus vive, ele reconhece quem Jesus é. Essa afirmação de Tomé reconhece quem Jesus é. Aquela dúvida não termina com uma explicação intelectual. Está lá o Tomé, aí Jesus olha para ele, aparece lá. E Tomé, agora eu venho explicar como foi que eu ressuscitei. Não foi assim. Ele não chegou lá e disse, naquele grande dia eu estava lá, fui lá, ouvi, pá. Aí o Espírito Santo de Deus, todo o seu poder, me tirou do mundo da morte. Não, ele não faz isso. Ele chama, conecta, fala com Tomé. Tomé toma uma atitude, e aquela atitude muda aquela dúvida, não com uma explicação intelectual. Tomé também não diz assim, Senhor, eu fiquei incrédulo porque eu vi o Senhor morrer. Já percebeu? Na maioria das vezes, você e eu, quando a gente duvida de alguma coisa, a primeira atitude que nós temos é, não, mas eu tinha mesmo que duvidar, né? As coisas estavam meio assim, eu estava orando e não estava ouvindo a voz de Deus, né? Estava passando no deserto, então tinha que duvidar. Eu tinha que vacilar. Autocomiseração, pecado. Termina, na verdade, com adoração. Por isso essa frase, meu Senhor e meu Deus. Todo encontro real com Cristo converte o nosso intelecto em devoção. Não adianta eu ter intelectualidade se eu não for um devoto do Senhor Jesus Cristo. Aí sabe o que acontece? O cara está lá no catolicismo romano. Ele não tem intelecto nenhum, mas ele tem toda a devoção possível às entidades que ele segue. Ele não tem intelecto nenhum, mas ele tem devoção total a todas as entidades que ele segue. Em todas as religiões que não seguem o Deus verdadeiro. Não conta. Tudo. Aí nós, cristãos, escute, aí nós, cristãos, protestantes, somos terríveis devotos. Somos falhos na nossa devoção ao Senhor. Nós somos Tomé. Quando o negócio aperta, nós foge. Quando a gente está em dúvida, nós duvida. A igreja sob perseguição revela os seus verdadeiros. E aí, falando para nós aqui, nós precisamos deixar de ser Tomé. Nós precisamos sair da incredulidade, deixar o movimento intelectual das explicações místico para viver uma devoção, uma adoração genuína ao Senhor. E isso só é possível no poder do Espírito Santo. Porque o objetivo final de Cristo nunca foi apenas responder às nossas perguntas. Como é que vai ser lá no céu? Eu vou casar, eu não vou casar, eu vou comer, eu não vou comer, eu vou ser gordo, eu vou ser magro, vai ter carne, vai ter carne, vai ter fruto, vai ter o quê? O que vai ser o sangue? Eu vou brincar com o leão. Não, Cristo não morreu. Cristo não morreu. Cristo não morreu para tirar a nossa vida. Cristo morreu para nos fazer compreender qual deve ser o nosso papel perante Deus, perante a sua salvação. Você vai ser gordo, você vai ter cabelo, você vai ter filho, você vai casar com ele, você vai ter carne, você não tem problema. Ele fala só para você. Calma aí, que vai alcançar os outros também. Não falando do campo, não, se pregando. Falando do campo. Bom, eu ia para outro texto, mas vou ficar no texto. Esse homem que transformou a sua incredulidade em adoração, também
acaba sendo estopim para uma declaração de Jesus que nos alcança. Depois da dúvida de Tomé, Jesus ele fala algo que nos alcança, mas também alcança a todos que morreram antes, que aguardavam a promessa feita em Gênesis 3,15. Jesus, no versículo de número 29, ele diz o quê? Felizes são aqueles que creem sem ver. Quantos de nós estamos buscando crer vendo as coisas? Se eu ver a igreja cheia, eu acredito que a igreja é verdadeira. Se eu ver a igreja vazia, eu acredito que a igreja é verdadeira. Se eu ver o pastor prosperar, eu acredito que a igreja é verdadeira. Se eu ver o pastor pobre, eu creio que a igreja é verdadeira. Se eu ver o Brasil eleger um político de direita, eu creio que Deus está vindo pelo Brasil. Se eu ver o Deus eleger um político de esquerda, eu creio que Deus está vindo pelo Brasil. Se eu ver que a minha esposa se tornou uma outra mulher, eu creio que Deus existe. Se eu me tornei outra pessoa, eu creio que Deus existe. Se eu for na igreja, o cara revelar meu CPF, eu creio que Deus existe. Se eu for lá na igreja e eu pegar e vender meu carro e colocar no gasofilácio, e Deus me der um carro muito melhor ainda, eu creio que Deus existe. Esse movimento é o movimento do engano. Também. Movimento do engano. Felizes são os que creem sem ver. Há uma canção bem antiga que canta assim: não, sempre que eu vejo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Oh, como eu teria a mesma alegria em tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar nos seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber? Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Aí errou a música, né? Porque isso aí vai dizer que ele era feio, não tinha nada a ver. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gosto amigo. Aí a música vai dizer assim, ó: ao ver as gravuras, os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. As pessoas querem ver esse Jesus diferente. As pessoas querem ver um Jesus que faz elas prosperarem. As pessoas querem encontrar um Jesus de luzes.
de holofotes, de prosperidade financeira, de misticismo. As pessoas querem encontrar um Jesus de balé, mas não um Jesus que, por mais que seja manso e humilde, é também leão. É também aquele que julga. Jesus não repreendeu Tomé para humilhá-lo. Você crê porque você vê. Mas felizes são aqueles que creem sem ver. Não é. Mas é para mostrar para a gente o que seria a igreja do Senhor Jesus. Crer sem ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai definir bem isso. Ora, fé é 11:1? Vê aí se é 11:1. Hebreus capítulo número 11, versículo 1. Isso. Na NVT fica bem mais trabalhado. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Ó, bem-aventurados os que creem sem ver. Isso é a fé. Crer sem ver. Ai, como é que você acredita nesse mito que o homem veio, morreu na cruz, foi sepultado e depois de 40 minutos? Fé. A fé é lógica para você. Porque o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais. Exatamente. Veja, você até pode usar aonde há como alguma coisa para suplementar a arqueologia bíblica. Você pode usar, é uma ciência, tá? Você pode usar a ciência histórica para apontar os fatos. Agora, a ciência pela ciência, não. Nós não temos o toque físico de Jesus como Tomé teve. Nós não temos a experiência de ter caminhado com Jesus Cristo como Tomé teve. Mas nós temos o Espírito Santo. Nós temos as Escrituras Sagradas. Nós temos o testemunho apostólico, que nos leva a entender que nossa fé não é uma alternativa inferior. Não é. A nossa fé bem-aventurada repousa na autoridade da palavra de Deus, que é a manifestação dele. A revelação escrita. Por quê? Porque de quem é a palavra da testemunho? É da igreja? Não. De quem é a palavra da testemunho? De Cristo. Aí tem um cara lá na internet dizendo que a teologia é o estudo das nossas aspirações de Deus. Errou. A teologia não é nem o estudo de Deus. A teologia é o estudo da revelação escrita de Deus. Isso é teologia. Então, quando você vê alguém falando que teologia mata, estudar a palavra mata, está errando. Porque a teologia certa não salva. Mas é levita estar falando bobagem. Como o Douglas Moore postou recentemente uma camisa até fazendo essa brincadeira, né? Teologia saudável não salva, mas evita você estar falando bobagem aí na internet ou para os outros. Veja então que se nós temos a suprema palavra do Senhor manifesta a nós, preservada pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos entender o que de fato é maturidade cristã. E o que é maturidade cristã? Maturidade cristã não é viver de evidências constantes. Eita, eu vou lá para o culto, porque hoje o culto vai ser aquele culto, sabe, sobrenatural. Deus vai ter uma palavra para você hoje. Aí o cara acorda pela manhã, aí nem lava a cara, pega o celular assim. Deus me deu uma palavra para entregar para você hoje. Queria dizer para você, se você não ofertar, você vai morrer. Lógico que eu estou brincando, tá? Esse tipo de fé não revela maturidade. E sabe qual é o problema? É que dá para botar na balança. Mais de 90% da igreja cristã protestante no Brasil é imatura. Sabe por quê? Tem uma galera que vem assim, o pentecostalismo contribui muito para a obra protestante no Brasil.
Sabe por quê? O lugar onde mais pessoas saem e estão como desigrejadas em onde procura saber, sai magoado, procura saber de onde é, vai lá saber. Maturidade cristã não é viver de evidências constantes. Eita, eu vou lá no culto da vitória. Eita, que eu vou lá no culto do pastor fulano de tal. Eita, que eu vou lá no culto do apóstolo, é uma múmia. Você chega lá, está uma múmia lá na frente pegando. Eu vou lá na... Do quê? Vou lá na igreja do pastor Raposo agora para ver ele me entregar uma palavra. Eu vou lá no culto da irmã Nadir, para a irmã Nadir me dar uma palavra. Isso nós estamos brincando, mas é sério. Quer ver? Eu vou lá na igreja do cara que é um abortista, eu vou lá na igreja do cara que é um abortista, e os bispos dele na igreja batem a mão no púlpito e dizem assim: venda essa porcaria que você tem, coloca aqui que Deus vai dar uma Ferrari. O cara é um abortista, e ele diz assim: eu peco e peco consciente, e eu vou lá buscar uma palavra para mim. Pensa na palavra que eu estou procurando. Portanto, maturidade cristã não é busca de evidências constantes, mas é descansar na fidelidade de Deus. Não tenhas um só cuidado, qualquer que seja, pois um só seria muito para ti. É isso que é descansar na fidelidade de Deus. Sabe o que é descansar na fidelidade de Deus? Senhor, o boleto venceu amanhã, não tem como pagar. Descansa no Senhor. Eita, Senhor, esse negócio é apertar aqui. Descansa no Senhor. Eita, Senhor, adoeci, descansa no Senhor. Quer ver? Quarta-feira, não, mas na quinta-feira de manhã eu acordei, eu estava com um zumbido do tamanho do mundo. Eu vim trabalhar aqui, eu não consegui trabalhar. Quinta-feira, né? Sexta-feira, mesma coisa. Quando foi no sábado, a vontade que tinha de participar da muralha de oração era qual? 0 elevado à milésima potência. Aí eu disse: vamos embora. Aí a gente sentou ali. Aí eu fiquei lá, sozinho. Aí eu disse: vamos começar. Eu já comecei, estou aqui orando. E aí eu esperando. Aí o Marcelo disse: vou chegar por aí. E a cabeça fundida. Terminou a muralha de oração. Eu cheguei em casa, sentei na mesa. Aí eu parei e disse assim: cadê o zumbido? Cadê o zumbido? O zumbido foi embora. O zumbido foi embora. Eu não preciso buscar essas manifestações. A palavra do Senhor no Antigo Testamento vai dizer que por onde a gente andar, a vontade, as bênçãos dele vão nos seguir. No Antigo Testamento, o entendimento da bênção do Senhor, quando o Senhor levava aquele povo a ser abençoado, eles pisavam, era abençoado, aquilo que eles faziam era abençoado, aquilo que eles deixaram de fazer também era a bênção do Senhor acontecendo. Crer na fidelidade de Deus é entender que Ele está no domínio de todas as coisas, e porque Ele está no domínio de todas as coisas, nada do que a gente faça com o nosso braço vai ser capaz de substituir Ele. Nada. Agora, todo encontro que nós temos com Cristo merece uma resposta. Tem que haver uma resposta. E não uma resposta: eu vou tomar um novo caminho de vida. Não, é uma resposta radical. Não é somente um discurso, não é somente uma falácia. Ao longo de toda a série nós vimos mudanças radicais acontecendo. Nós falamos já: Pedro abandonou as redes, Zaqueu restituiu, Paulo mudou de direção. Nenhum encontro verdadeiro terminou em neutralidade. E aí talvez você que eu aqui nessa noite precisa de Pedro. Aí eu vou lembrar do pastor Fabrício na pregação da minha. Aí eu estou sendo Pedro, guardando a minha chacrinha. Sabe o que é a chacrinha? É o meu emprego, é o meu carro, é a minha casa, é a minha família. Chacrinha é a propriedade que eu não abro, não. Eu estou sendo Pedro, mas Pedro teve um encontro com Jesus. E aí ele habilitado depois do que ele. Talvez ele tenha sido Zaqueu, defraudando para ele agora. E aí nós estamos defraudando financeiramente não. Talvez
talvez teria sido Paulo, perseguindo ferrenhamente. Ou talvez eu não seja nenhuma dessas pessoas. Talvez eu não tenha sido nenhuma dessas pessoas. Talvez eu só tenha um problema, eu não estou entregando ao Senhor. Para que Ele cure, para que Ele transforme, para que a liberdade venha sobre mim. Portanto, o problema nunca foi, olha, o problema nunca foi indisponibilidade de Jesus. Porque Jesus não é indisponível. O problema para todos nós é, ao encontrar Jesus, não decidir por uma mudança radical. Eu posso ter encontro com Jesus e ficar na neutralidade. Agora eu sou crente. Jesus me salvou, eu vou para o céu. Calmo, sereno e tranquilo. Salvo, sentado e satisfeito no banco. Mas ele não nos chamou para isso. Tomé tocou nas marcas. Nós não podemos tocar nas marcas de Jesus. Mas nós possuímos algo muito superior. Nós temos o testemunho da cruz. Nós temos a oportunidade de, na ressurreição de Cristo, que manteve as cicatrizes nele, não como símbolo de derrota, mas como o selo eterno do seu sacrifício por nós. Já parou para pensar? Tu vai entrar na glória. Tu vai entrar na glória. Jesus tem as marcas lá, o preço que foi pago, o selo foi pago para você e eu entrar na glória. Qual é o selo que foi pago? Ele estampa na carne dele as marcas dos prédios e a lança que atingiu ele lá. Está lá no elefante. Para você e eu entrar lá. Fazendo o quê? Nada. Sendo miseráveis, como muitas vezes nós somos. Ele veio manifestar sua graça, como ele fez com Tomé. Quando você e eu somos incrédulos, lá naquela hora, quando o sono falta, e a gente fica pensando, e agora o que a gente vai ser? E aí a gente confia no Senhor. Naquela hora, que ao invés da gente se consagrar ao Senhor, a gente decide pecar. Naquela hora, quando a gente permite que a nossa mente maquine o mal. Ah, Deus, você está falando isso para a gente, como se a gente fizesse? Estou dizendo nada, estou dizendo que são as possibilidades. Veja, o selo eterno do sacrifício por nós está estampado no corpo de Cristo, no corpo ressurreto. O Cristo que chamou Tomé à fé, continua chamando você e eu. Venham a mim. Venham a mim. Quem é que ouviu venham a mim? Foi quem estava longe de Jesus? Não. Tem que dar a boca. Venham a mim todos os que estão cansados. Venham. E essa é a maior mensagem da humanidade. É que mesmo sendo Pedro que não tomou a atitude radical, mesmo sendo Paulo, mesmo sendo encalhado por Deus, e foi esse que Deus transformou. Duro é para você resistir aos fugiu o nome agora. Mesmo se desse Paulo recalcitrar, para você recalcitrar, resistir, né? Recalcitrar aos aguilhantes. Mesmo sendo esse Paulo que foi achincalhado por Jesus, mesmo sendo Zaqueu que foi confrontado para restaurar o que defraudou e não tomou atitude, mesmo esse, Cristo está dizendo assim, ó, venha a mim, venham a mim. Agora, na presença dele, ele vai tratar nossos feridos, porque como pastor, como sumo pastor, ele tem um poder que o pastor da igreja não tem, que é o poder de ferir a alma. O pastor não tem poder de ferir a alma, mas o sumo pastor tem. Não queira ter a alma ferida por Jesus, porque se ele precisar ferir a sua alma para conter um pecado, para conter uma falta de cuidado seu, ele vai ferir.
Não queira ter a alma ferida por isso. Queira antes ter o zelo do bom pastor. E para ter o zelo do bom pastor, é preciso se submeter a ele. E submetendo-se a ele, ter uma experiência verdadeira de fé transformada. Portanto, nós encerramos a série entendendo que o convite inicial foi: venham a mim. Agora nós encerramos pensando: felizes são aqueles que creem e creem sem ver. E nessa semana nós passamos a ter a oportunidade de manifestar àqueles que estão no mundo o Cristo que morreu para que eles pudessem viver.